Olá, telespectador internauta das redes sociais da Docton TV. Hoje temos informações sobre algumas alterações que estão acontecendo e que pode ser de muita importância para você. Se trata da questão do pagamento da documentação em dia do IPVA. Iremos conversar com o delegado de trânsito, Dr. Nilson, que trará mais informações. Uma informação que a primeira pergunta que iremos fazer para o Dr. Nilson é uma pergunta que gerou bastante polêmica e dúvida do internauta. Por isso, nós viemos diretamente conversar com o Dr. Nilson, que é: se o veículo estiver com o documento do IPVA atrasado, esse veículo pode ser guinchado imediatamente? Dr. Nilson irá responder para a gente. Obrigada, Dr. Nilson. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. É interessante esclarecer algumas questões a respeito disso. Uma primeira questão a ser tratada. Você falou em atraso de pagamento de IPVA. São duas questões distintas, dois órgãos distintos, embora façam parte do mesmo Estado. A primeira questão que a gente deve dizer é o seguinte: o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, ele é órgão executivo estadual de trânsito, era um órgão que até pouco tempo era vinculado à Polícia Civil. No Estado de Minas ele está em processo de desvinculação, já é previsto na legislação, mas esse processo ainda está em andamento. Mas enfim, como órgão executivo de trânsito, tem entre as funções dele registro, licenciamento de veículo, controle e habilitação e controle do condutor. Isso envolve fiscalização de trânsito. A questão de cobrança de impostos não é atribuição do Departamento de Trânsito, não. Cobrança de impostos é atribuição da Secretaria da Fazenda. Aliás, é melhor a gente até dizer mais amplamente, né? Cobrança de tributos. Por quê? Sobre veículo incidem tributos. A gente tem o IPVA, que é um imposto. Às vezes o leigo pergunta: mas a gente paga IPVA todo ano e a estrada está muito ruim. IPVA é imposto, ele não tem vinculação. Os recursos arrecadados com impostos, eles vão para a saúde, vão para a educação, vão para a segurança pública, vão para todos os serviços públicos, ou pelo menos deveriam ir, inclusive para a questão da segurança de trânsito, manutenção dos estados, tudo isso. Não é um tributo vinculado, não. No caso de veículos, a gente tem a taxa de renovação do licenciamento anual. Essa é vinculada, ou seja, você paga para ter uma contraprestação. Inclusive, tivemos a redução no valor dessa taxa. O governo entendeu por bem reduzir, porque possivelmente até argumenta-se que pode ter havido uma redução de custos, já que o licenciamento hoje em dia ele não é mais fornecido impresso em papel moeda e nem entregue pelos correios. A pessoa acessa pela internet, ele tem formato digital. Então isso aí é vinculado, você paga para ter uma contraprestação. A gente tem outros tipos de tributos, contribuições de melhorias, não vem ao caso, mas em regra, quem cobra tributo, quem cobra imposto, mesmo que ele tenha relação com as atividades do Detran, isso aí é com a Secretaria da Fazenda, é emitido um documento de arrecadação estadual, por exemplo, você pagar a taxa, não aparece lá Departamento de Trânsito, aparece Secretaria da Fazenda. Dentro da sua atribuição de fiscalizar o trânsito, os órgãos de trânsito, inclusive o órgão executivo de trânsito estadual, vai fiscalizar as chamadas infrações de trânsito. Entre essas, a gente tem uma infração relacionada à falta de licenciamento do veículo, que é considerado uma infração gravíssima. O que acontece? O licenciamento ele precisa ser renovado anualmente. Esse licenciamento ele pode ficar pendente a emissão dele, a renovação, por vários motivos. Pode ser por multas não pagas, pode ser por impedimentos, pode ter impedimento judicial, pode ter impedimento administrativo. Por exemplo, se a pessoa receber uma notificação em casa, o correio atestar que aquela pessoa não mora naquele endereço mais, isso já pode gerar uma restrição para o veículo, porque é obrigação do proprietário ou do condutor manter o seu cadastro atualizado junto ao órgão de trânsito. Então isso aí, por exemplo, já pode ser um impeditivo para emissão do licenciamento. Outro exemplo, veículos que têm pendência de recall.
Atualmente, antigamente não acontecia isso. Hoje em dia, se a pessoa não atende a um chamamento de recall, o próprio fabricante do veículo lança uma restrição, essa restrição vai para o cadastro do veículo, o Detran não tem como, nem como colocar, nem como tirar, é o fabricante que tem, para o quê? Para obrigar esse proprietário a procurar a concessionária e reparar o veículo para não trazer risco para ele mesmo e para outras pessoas. Outro exemplo de coisa, por exemplo, pode travar a emissão do licenciamento. Veículo envolvido em acidente com danos de média ou grande monta. Por quê? Isso é registrado a ocorrência, lançada uma restrição para esse veículo. Por que isso? Porque aquele veículo, para ele voltar a circular, além dele ser reparado, no caso de média monta, precisa de um laudo para uma empresa credenciada pelo Inmetro, atestando que aquele veículo é seguro. Outro exemplo, e se for de grande monta, quer dizer, aquele veículo considerado irrecuperável, aí ele tem que ser baixado. Tudo isso trava a emissão do licenciamento, só para dar alguns exemplos. E também a falta de pagamento de tributo é um dos motivos que impede o licenciamento. Então, a infração de trânsito é conduzir, não é possuir. Se o veículo está guardado dentro da garagem, ninguém vai lá tomar o seu veículo, não. Agora, se ele está circulando sem licenciamento, essa infração de trânsito prevê remoção do veículo. Tem uma outra pergunta que é diferente desse assunto, que chegou também dos internautas, que é referente à carteira, né? O motorista sem habilitação. Houve alguma alteração na lei? A pessoa ainda, se for abordada sem a carteira de habilitação, ela pode chamar uma terceira pessoa pode. Retirar o veículo? Já tem vários anos que é procedido dessa forma. Mantém, então? Não houve nenhuma alteração? Não houve alteração, não. Tem muitos anos que é assim. Porque a gente precisa fazer a distinção. O Código de Trânsito, no artigo 269, ele prevê várias medidas administrativas. Medida administrativa é algo que você adota, o agente de trânsito vai adotar para cessar o problema imediato. Penalidade não é para resolver o problema imediato, é uma consequência da infração que geralmente a pessoa vai ter tempo para apresentar a defesa. Agora, medida administrativa é para cessar o problema imediato. Olha, um veículo, sei lá, quebrou no meio da pista, o motorista abandonou. Não, vou mandar uma notificação para esse veículo, para esse proprietário, para ele tirar o veículo do meio da pista em 30 dias. Até lá já aconteceu um monte de acidente, aconteceu um monte de desastre. Então, para você ter uma ideia, essas medidas administrativas é para você resolver o problema imediato, em geral relacionado à segurança de trânsito. Dentre as medidas administrativas, a gente tem retenção, envolvendo aí a segurar o veículo, né? Você tem retenção, que é um problema em geral sanável de imediato, e você tem remoção. A falta de habilitação prevê retenção. Apresentado um condutor habilitado, esse veículo vai ser liberado em tempo razoável, porque a retenção ela pode ser convertida em remoção e se aplicar as regras da remoção se não houver solução imediata daquele problema. Já a remoção, de um modo geral, ela é prevista em casos de maior gravidade, em princípio. Nós tivemos uma mudança na legislação relativamente recente que prevê o seguinte: nos casos em que não houver risco, mesmo em situações de remoção, o veículo poderia ser liberado mediante retenção do licenciamento e dado um prazo razoável para o proprietário solucionar. Só que não se aplica especificamente a duas infrações. Não se aplica a infração de falta de licenciamento de conduzir o veículo não licenciado previsto no artigo 230, inciso 5 do Código de Trânsito, e não se aplica também a infração do 231.8, inciso 8º, que diz respeito a transporte irregular de passageiros. Às vezes as pessoas falam, mas por que está recolhendo meu veículo? Porque eu deixei de pagar imposto. Vamos pensar no exemplo concreto do ônibus. Alguém entra em ônibus sem pagar passagem? Ninguém. Se a gente pensar em circular em ônibus urbano, geralmente tem uma roleta, né? Já pensou se você pudesse chegar no ônibus, eu vou passar na roleta aqui, depois daqui uns dias você cobra o que eu estou te devendo, mas eu vou passar assim mesmo. As pessoas acham super natural que só vai ter o serviço se pagar de imediato.
Vamos pensar outra situação semelhante. Ah, eu pedi um lanche no delivery. Geralmente, a maioria das vezes a pessoa até já te conhece e tal, ou mesmo se não conhece. Aí te entrega o lanche até mesmo antes de receber. Ele entrega, pega a maquininha ou já vai tirando o troco, você combinou de pagar em dinheiro, mas ele espera receber na hora, certo? Em relação a impostos, o que acontece? Eles são cobrados sempre na mesma época do ano, tem um parcelamento. Se de tudo a pessoa ficar inadimplente, isso não é com o Detran, não, mas geralmente no site da Secretaria da Fazenda ou diretamente da administração fazendária, você consegue também parcelar o débito atrasado e, tipo assim, pagou a primeira parcela, geralmente já licencia o veículo. Aí depois você fica com aquele pagamento para resolver ali posteriormente. É assim que funciona na prática. Então, é uma questão de contraprestação, né? E outra coisa que a gente precisa dizer é o seguinte, que normalmente você tem um prazo maior ainda para o licenciamento, por exemplo. Nós só está se exigindo o licenciamento ainda do exercício 2022. Nós já estamos quase no meio do ano 2023, licenciamento só é exigido 2022. Já tem muitos anos também que a fiscalização não olha comprovante de pagamento. Eu lembro que quando eu comecei a atuar, no início da minha carreira de delegado de polícia, ainda existia isso, mas tem muitos anos que não se fiscaliza comprovante de pagamento, porque é aquilo que eu já disse, nós não somos, os órgãos de trânsito não são órgãos que atuam na questão fiscal, na questão tributária, eles atuam na questão de trânsito. Então o que acontece? O que se fiscaliza é documento de porte obrigatório. O que é documento de porte obrigatório? Todo mundo que tem sua CNH aprendeu no Centro de Formação de Condutores. Carteira de habilitação, que pode ser no modo digital ou impresso. Temos aí as variações dela, que são a PPD e a autorização para condução de ciclomotores, a ACC. E o outro documento de porte obrigatório é licenciamento. Tem outras situações muito particulares aí, sei lá, de veículos que carregam algumas cargas especiais, que precisam de outros documentos, mas o básico para todo veículo é isso aí. Mas normalmente os tributos são cobrados no início do ano e ainda vai demorar um tempo ainda. Por exemplo, ainda não saiu a portaria do Detran esse ano exigindo o licenciamento 2023. Se não está exigindo, aplica-se, a gente tem uma norma do CONTRAN, que é a resolução 110, tem uma escala que a gente chama de nacional, que ela começa só em outubro. Cada estado vai ter a sua para fiscalizar os seus próprios veículos, e quando a gente fiscaliza veículo de outro estado, a gente olha essa escala nacional da resolução 110, que só começa em outubro. Então, pela resolução 110, até outubro o estado tem que definir a sua escala, porque ela não pode ultrapassar a nacional. Normalmente ela antecipa, mas ainda não se exige licenciamento 2023, só o 2022 por enquanto. Uma coisa que é interessante a gente falar também é o seguinte: quando se aplica essa medida administrativa de remoção, o veículo é levado para o órgão de trânsito ou para um local de uma empresa credenciada pelo órgão de trânsito, normalmente por meio de licitação, processo de credenciamento, essas coisas. Ali ele fica, não se perde a propriedade do veículo de imediato, não. O veículo continua sendo o antigo dono dele. Aquele antigo dono regularizando a situação do veículo, porque o Código de Trânsito exige que ele seja regularizado, tipo assim, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, não manda pôr o seu veículo em cima de um guincho para passear. É para ele ser regularizado. Ele não foi removido à toa. Foi removido, vai ser liberado depois de regularizado. Depois de regularizado, esse veículo é responsabilidade também do proprietário pagar aquelas despesas decorrentes da remoção e guarda desse veículo. Mas é importante a gente frisar aqui, a propriedade continua sendo do proprietário, o veículo continua sendo dele, só não está na posse dele mais, mas não houve perda da propriedade. Então, para que haja perda da propriedade, tem um outro procedimento, que é o procedimento de leilão, também previsto no Código de Trânsito, mas aí o proprietário vai ser notificado para regularizar esse veículo, para retirá-lo
Se não fizer isso, aí depois de todo esse procedimento, com publicação de edital, com notificação, uma licitação pública, que o leilão é licitação pública, aí que o veículo pode ser leiloado. Inclusive, se ele for leiloado e sobrar dinheiro, além daquilo que vai ser necessário para pagar as despesas, esse dinheiro até volta para o proprietário também. É raro acontecer, mas tem essa previsão aí. Por quê? A Constituição fala que ninguém vai ser... vai perder os seus bens sem o devido processo legal. Esse devido processo legal pode ser no aspecto penal, no aspecto civil, no aspecto administrativo. Então é importante a gente deixar claro que a remoção do veículo não implica em perda da propriedade desse veículo, não. Ele está ali à disposição do proprietário. E até interessante dizer o seguinte: se esse veículo for leiloado também, não quer dizer que a pessoa se livrou da dívida, não. Essa dívida tributária que ele tem, a Secretaria da Fazenda pode levar isso para a dívida ativa. A pessoa fica negativada lá por um tempo, não é para sempre, e isso pode ser até cobrado judicialmente ou pode ser levado a protesto. Um outro questionamento que eventualmente os proprietários de veículos, condutores fazem é o seguinte: olha, meu veículo acabou de ser apreendido, ou sei lá, ou está retido na fiscalização. Eu posso pagar o imposto que eu estou devendo aqui agora? Olha, pagar você pode, mas eu costumo dizer o seguinte: se eu pagar os impostos dos meus veículos 10 anos adiantado, isso não é licenciamento. Licenciamento é licenciamento, tributo é tributo. Eu acabei de dizer para vocês que a fiscalização nem cobra mais comprovante de pagamento de tributos, só é fiscalizado o licenciamento. E normalmente isso vai ter prazo para compensação bancária, por mais que está tudo imediato, instantâneo. Então, tem a possibilidade da pessoa regularizar ali naquele instante, mas é muito remota. É muito remota, porque a pessoa vai pagar o licenciamento, geralmente não vai ser emitido de imediato, porque não é só pagar o que está devendo, é licenciar o veículo, é uma coisa muito distinta. Quem está cobrando, fiscalizando os tributos são os órgãos fazendários e, no caso, a fiscalização de trânsito, que ela olha licenciamento válido. Dependendo do caso, às vezes é até muito rápido. Agora, por exemplo, multa. A pessoa recebeu uma multa e esquece daquilo ali. É muito tranquilo. Em relação ao tributo, tem anos que eles são cobrados nas mesmas épocas. Escala de licenciamento. A gente teve algumas mudanças só por causa da pandemia. Quer dizer, mudanças todas favorecendo os proprietários e condutores. Nenhuma, em geral, prejudicando, não. Quer dizer, mais tempo para pagar, mais tempo para licenciar. Mas, tirando disso, geralmente os tributos são cobrados na mesma época do ano e a escala de licenciamento costuma sair na mesma época do ano. Agora, às vezes em torno do final do primeiro semestre aqui em Minas para o início do segundo semestre. Começou a atrasar, consulta lá no site do Detran, vê como é que está a situação. Você tem um aplicativo Carteira Digital de Trânsito, consulta no aplicativo, vê lá o motivo do não licenciamento. Alguma coisa que você não compreender, você procura um órgão de trânsito que vai ser atendido pelo seguinte: em relação à infração principalmente, cada órgão de trânsito tem sua autonomia. Por exemplo, Prefeitura de Caratinga, ela aplica multas. É um município integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Ele tem órgão de trânsito próprio. Eu não sei, por exemplo, qual banco recebe a multa da Prefeitura de Caratinga, eu não sei quanto tempo leva para baixar. Por exemplo, às vezes multas pode, a depender do órgão autuador, pode levar um tempo maior para baixar. Pode ser que, é um órgão autuador lá de Rondônia, o banco que recebe essa multa, que baixaria mais rápido, às vezes não tem aqui, que às vezes é um banco só daquele estado. Em geral vai receber nos grandes bancos, mas pode ser que no banco, pode ser que o banco que é mais específico vai baixar mais rápido e em alguns bancos vai demorar um pouco mais a baixa desse débito de multa.